Oi, pessoal, tudo bom? Pessoal, então, como eu tinha comentado com vocês, a Pro vai fazer umas videoaulas explicando o conteúdo da apostila, tá? Porque eu acho que fica mais fácil de vocês entender. Na verdade, esse primeiro conteúdo vocês já tiveram, tanto no ensino fundamental quanto no passado, a gente viu alguma coisa também. Mas enfim, né, sempre tem quem não lembra e tudo mais, vamos só relembrar. Peço desculpa pra vocês, qualquer erro, a Pro não sabe ainda editar vídeo, a Pro tá aprendendo, tá? Mas vou aprender, tá? Tive que improvisar no meu quarto mesmo, porque no escritório a luz não é boa, então ia ficar pior, ainda na verdade, tá? Então vamos improvisando, vamos se virando. Qualquer dúvida depois vocês podem perguntar, tá? Pode deixar nos comentários, enfim. Se inscrevam no canal pra... Quando a Pro for postando o vídeo, vai aparecendo notificação pra vocês, caso a Pro esqueça de avisar nos grupos, né, enfim, tá? Então, a reprodução, nosso primeiro conteúdo da apostila. A gente sabe que existem dois tipos, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, né? Então, a reprodução assexuada não existe troca de material genético, tá? A principal diferença entre elas é essa, não existe troca de material genético, tá? É uma reprodução que ocorre de forma rápida, certo? Pouquíssimo gasto energético, né? Então não existe um gasto energético como da reprodução sexuada, por exemplo. Mas, né, é bom isso não ter tanto gasto genético, mas ao mesmo tempo é ruim, por quê? Porque não tem uma variabilidade genética, né? Tem pouca ou nenhuma variabilidade genética. Por quê? Porque o ser que vai ser originado, ele será idêntico ao ser que o originou, tá? Então não tem essa variabilidade genética, não tem essa mistura de material genético como tem na sexuada. Certo? Vou passar para vocês os tipos de reprodução sexuada, assexuada, desculpe, a Pro vai passar os tipos de reprodução assexuada e já retornamos. Pessoal, então aqui, os tipos, né, de reprodução assexuada, divisão binária ou cisseparidade ou fragmentação binária também a gente encontra, tá? Um exemplo é das bactérias. Então eu tenho um organismo onde vai aumentar de tamanho o seu material genético aqui no meio e ele vai se dividir, certo? Serão indivíduos exatamente iguais, com o mesmo material genético, tá? Aqui, então, pessoal, outro tipo de assexuada é por esporulação. Esse aqui nós vimos ano passado, né? Quem foi meu aluno ano passado, na reprodução dos fungos, nós vimos. Então, alguns fungos, né, se reproduzem assim. Eu vou ter o fungo aqui, a hifa, certo? Os esporos ali dentro do esporângio, né? E os esporos vão sair daquele esporângio. E cada esporo vai começar a se reproduzir, né? As células vão se reproduzindo e vão formando outros indivíduos através daquele esporo, a esporulação. O brotamento, né? O brotamento, então, alguns fungos também, como as leveduras, por exemplo, né? Lá quando a gente faz pão, faz massa de pizza, enfim, que a gente coloca a levedura lá, elas começam a se reproduzir, certo? E como que elas fazem isso? O nome já tá dizendo também, né? Brotamento. Então eu vou ter uma levedura, aí vai aparecer, aqui não tá aparecendo, o brotinho, certo? Ela vai desenvolver um brotinho nela ali e vai dar origem a outro indivíduo exatamente igual, tá? Então vai ser o original, né? O indivíduo original que vai dar origem a outro indivíduo exatamente igual através de um brotinho. É como se a gente nascesse aqui um brotinho em nós e esse brotinho caísse, fosse se reproduzindo e saísse uma laizinha andando por aí, tá? É um brotinho, seria o broto a partir do original. Pessoal, então, outro tipo de reprodução assexuada, a partenogênese, tá? O que seria isso? Um exemplo bem 100% que acontece é nas abelhas, tá? A abelha rainha. Então, aqui eu tenho uma abelha rainha, certo? A abelha rainha, ela vai ser 2N. Então, ela vai ser diploide, porque ela vai ter duas partes do cromossomo em si, né? E eu tenho o zangão vai ser N, vai ser haploide, tá? Porque eu vou ter uma parte só do cromossomo, por isso ele vai ser diploide, ele vai ser haploide, um N só N, né? Então, se o óvulo
da abelha rainha fecundar com o espermatozoide do zangão, certo? Eu vou ter uma abelha operária ou abelha rainha. Então, sempre que o óvulo da abelha rainha fecundar com o espermatozoide do zangão, eu sempre vou ter ou a abelha rainha ou a operária, ou uma abelha operária. Sempre, tá? E quando esse óvulo da abelha rainha, que é 2N, é diploide, não for fecundado, eu sempre vou ter um zangão. Então, o zangão vem da onde? Se origina da onde? Do óvulo não fecundado da abelha rainha, tá? Então, se o óvulo for fecundado com o espermatozoide da abelha rainha, eu vou ter, com o espermatozoide do zangão, desculpa, eu vou ter uma operária ou uma abelha rainha, certo? Se o meu óvulo da abelha rainha não for fecundado, eu vou ter um zangão, ok? Pessoal, então, para nós encerrarmos os tipos de reprodução assexuada, né? Nós temos, eu botou outros ali, porque daí são a fragmentação e a estrobilização, tá? A fragmentação, o nome também já tá dizendo, né? Por fragmentos, por pedaços daquele indivíduo. Então, nós temos a planária. A planária é um plateuminto, tá? É um verme, certo? Como vocês sabem, a Pro desenha muito bem. Vocês sabem disso, né? Sempre souberam, tá? Faz de conta que isso aqui é uma planária, certo? Então, eu tenho uma planária. Se ela se dividir em 3, por exemplo, cada partezinha dela vai originar outra planária, tá? Então, por fragmentação, é um pedacinho dela, que ela se divide, enfim, quantos pedacinhos forem, quantos fragmentos forem, e cada fragmento que ela se dividir vai originar um fragmento novo, tá? E a estrobilização, que é a reprodução das águas vivas, por exemplo, tá, pessoal? Esses são os tipos de reprodução assexuada, certo? Após a Pro já vai colocar a da sexuada,